Pessoal do segundo ano, estou aqui para fazer a correção da tarefa 1 do segundo bimestre, tá bom? Então vou fazer a correção usando esse quadro aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, do que se tratava? Se tratava basicamente de transformação de energia mecânica em calor, tá bom? Então vamos entender como é que isso funciona, né? Primeiro tinha uma atividade que dizia assim: faça você mesmo, com a ajuda do professor, realize atividade experimental, transformação de energia mecânica em térmica, né? Aí tem lá a sugestão e tal, é para pegar uma lixa, caso não consiga esse modelo, use lixa usada para pintor, encontrada em casa de materiais, um bloco de madeira. Esfregue a lixa em um dos lados do bloco de madeira. Enquanto esfregava, o que você percebe na temperatura da lixa e da madeira? Aumente a velocidade ao esfregar o bloco de madeira. O que acontece com a temperatura dos materiais? O que você acha que esse calor é gerado? Por que você acha que esse calor é gerado? Se não houvesse movimentação, atrito entre os materiais, haveria o surgimento desse calor? Que tipo de transformação é gerada? Bom, primeiro, pessoal, essa atividade você poderia fazer com a sua mão passando na sua calça, tá? Você esfregar a mão, você percebe que gera calor, tá? Mas só para seguir a recomendação dele aqui, né? Eu vou pegar um pedacinho de lixa e um bloquinho de madeira que eu tenho, tá? Ó. Peguei um pedacinho de lixa, só falta o bloquinho de madeira. Aqui, né? Ó, simples de tudo, né? Ó, eu vou esfregando e já percebo que o bloquinho de madeira esquenta e a lixa também, né? Tá? Então essa é a experiência. Daí ele diz assim, ó, aumente a velocidade ao esfregar o bloco. O que acontece com a temperatura dos materiais? Se eu aumentar a velocidade, vai esquentar cada vez mais, né? Tá? Então o que dá pra gente perceber ali? Algumas as perguntas que ele faz. O que você percebe com a temperatura da madeira e da lixa? Ambas aumentam, né? Se você aumenta a velocidade do bloco, o que você percebe? Quanto mais eu aumento a velocidade da lixa em relação ao bloco, maior é a temperatura, né, que eles vão atingir. Tá? Por que você acha que esse calor é gerado? Esse calor é gerado, pessoal, porque a energia ela não pode ser criada nem destruída. Então o que acontece? Quando você esfrega a lixa no bloco, ou a mão na sua calça, ou então uma mão na outra, a energia mecânica desse movimento é transformada em energia térmica, ou seja, é transformada em calor para aquecer a sua mão. Tá? Então a gente já aproveita para responder a questão 5. Ó. Que tipo de transformação de energia é gerada no atrito? A transformação energia energia mecânica em energia térmica, tá? Ou seja, a energia do movimento, que é a energia mecânica, está sendo transformada em calor devido ao atrito, tá? Lembrando que calor é chamado também de energia térmica, tá? Então energia mecânica em térmica, tá bom? Se não houvesse movimento entre as partes, atrito entre os materiais, haveria o surgimento desse calor? Não, né? Por que não? É preciso que haja o contato ali entre as partes para que a energia mecânica possa ser transformada em energia térmica, tá? Então, pessoal, aqui logo na sequência tem o experimento da vela dançante, né? Que eu mostrei, sugeri um vídeo aí para vocês assistirem, né? Tá? Aí ele faz algumas perguntas aqui sobre a vela dançante, né? Cite alguns outros exemplos em que o aquecimento acontece por uma transformação de energia mecânica. Ó, eu tenho um objeto aqui que pode mostrar com muita facilidade para você. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pedacinho de arame. Ó, tá? Se eu começar a dobrar esse pedaço de arame assim, ó, fazendo isso aqui várias vezes,
eu percebo, ó, já não dá nem para eu segurar o arame aqui, de tão quente que ele tá. Tá bom? Então aqui o que está acontecendo? Ó, a energia mecânica, que é o movimento que eu faço, ó, é energia mecânica, tá? Transformada em energia térmica, tá? Transformada em calor. Aonde mais dá para a gente perceber isso, né? Onde mais a gente consegue perceber isso? Quando você joga futebol, ou quando você faz uma caminhada, uma corrida, ou anda de bicicleta, tá? Quando você faz uma atividade física, o que acontece com o seu corpo? Ele esquenta. Então, parte da energia mecânica do movimento está sendo transformada em energia térmica. Ou seja, está sendo transformado em calor, né? Tá? Aqui ele também pergunta, ó, no experimento da vela dançante lá, né? Que transformações de energia ocorrem no experimento, né? Na verdade, nesse experimento, pessoal, a transformação de energia que faz ele ter esse movimento é energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética e vice-versa, tá? Vou explicar para vocês por quê, ó. O que ele faz? Ele taca fogo de um lado e do outro da vela. Tecnicamente, o palito está bem no meio da vela. Quando um lado da vela começa a pingar, esse lado fica mais leve. Como esse lado fica mais leve, ele oscila para baixo, tá? E o outro lado oscila para cima. Daí o outro lado começa a pingar, ele oscila para baixo. Então isso aqui, ó, é energia potencial gravitacional do ponto que está mais acima, se transformando em energia cinética do ponto que está mais abaixo, tá? Então, no caso da vela dançante, apesar de ter o calor envolvido, a transformação é de energia cinética em energia mecânica, tá? Em energia potencial gravitacional, ou energia potencial gravitacional em cinética. Como acontece aqui, ó. Ele está alto, tem energia potencial gravitacional. Eu solto, ela é transformada em energia cinética, tá? Pessoal, ainda na página 32, tem um exercício que é o exercício número 3, tá? Sim, eu estou pulando uma aqui, né? O número 2 diz assim, ao se utilizar uma furadeira, percebe-se que a temperatura da broca aumenta. De onde vem a energia para que isso aconteça? Gente, quando a broca, eu podia até pegar a minha furadeira aqui, eu vou pegar uma broca para mostrar para vocês. Ó. Quando uma broca começa a tentar furar uma madeira, o que acontece? Existe atrito aqui, ó, entre a broca e a madeira. Então a gente tem o atrito entre a broca e a madeira, ó, a broca está tentando entrar na madeira, então tem atrito, e também tem a energia mecânica da broca, né? Então a energia mecânica da broca, do movimento da broca, né? A broca está girando, vai ser transformada em energia térmica, tá? Então de onde vem a energia? Vem do movimento da broca, tá? Por causa do atrito, esse movimento, essa energia mecânica do movimento da broca é transformada em energia térmica, tá bom? Descreva as transformações envolvidas no processo e as transições e ou transformações que elas sofrem. Então, se você quiser pegar o processo todo, né? Você pode pensar assim, ó. Aqui está a broca. A energia elétrica é transformada pela furadeira em energia mecânica do movimento da broca, e o atrito entre a broca e a madeira, por exemplo, transforma essa energia mecânica em calor, tá? Então a gente pode pensar assim, energia elétrica foi transformada em energia mecânica, que foi transformada em energia térmica, tá? Chegamos então, pessoal, à atividade número 3, que diz assim, ó. Calcule a variação de temperatura sofrida por 6 kg de uma substância cujo calor específico é igual a 6 calorias por grama grau Celsius e que fica exposta durante 20 segundos a uma fonte térmica de 200 calorias por segundo. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai usar uma formulinha, pessoal, chamada fórmula geral da calorimetria, tá bom? Que diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, quanto de calor esse objeto, né, recebeu?
Ele recebeu de uma fonte de 2.000 calorias durante... a fonte fornece 2.000 calorias por segundo, durante 20 segundos. Então, se eu pegar 2.000 calorias e fizer vezes 20, eu tenho a quantidade de calor. A massa do objeto, pessoal, pode ver que a massa está em quilos. Nós não podemos usar em quilos, tá? Tem que ser em gramas aqui. Então, ao invés de 6 quilos, eu usei 6.000 gramas. O calor específico é 0,6 e a variação de temperatura eu estou procurando. 2 vezes 2, 4. Aqui vai dar 40.000, igual a 3.600 vezes a variação de temperatura. Esse símbolo aqui é o símbolo de temperatura na física, tá? É uma letrinha grega chamada θ. Então vai ficar 40.000 por 3.600. Vai dar uma variação de temperatura de, deixa eu pegar minha colinha aqui, 11,1 graus Celsius. Tá? 11,1 graus Celsius. Tá bom? Então esse foi o número 3. O número 4. Um projétil de chumbo perde toda a sua energia cinética ao colidir com uma parede de aço. O que deve ter acontecido com a temperatura do projétil durante a colisão? Pessoal, vamos pensar. O projétil estava em alta velocidade, então ele tinha energia mecânica. Quando ele bateu na parede, toda essa energia mecânica dele foi transformada em calor, ou seja, em energia térmica, né? A energia não pode desaparecer, tá? Então, quando o projétil de chumbo bate na parede, ele automaticamente, esse projétil de chumbo perde a sua energia mecânica. Como a energia não pode desaparecer, ela não pode ser criada nem destruída, só transformada, então ela vai ser transformada em energia térmica, em calor, que vai causar então no projétil um aumento de temperatura, tá? Então, a temperatura do nosso projétil será aumentada, tá bom? Então, nós teremos um aumento, um ganho de temperatura por parte do corpo, né? Inclusive, há relatos de pessoas que tomaram tiros que uma das coisas que eles falam é que o tiro faz com que eles acabem esquentando muito assim a região onde você tomou o tiro. Eles falam que mais do que a dor, uma coisa que eles sentem muito é calor, né, na região. Então, anotem. Se não deu tempo de anotar, dá um pause no vídeo, tá? E copia, tá bom? Confere aí o seu, vê se o seu tá certinho, tá? É muito importante fazer a correção. Agora o Pro vai falar um pouquinho sobre o equivalente mecânico do calor. Tá? Um cara chamado James Prescott Joule, ele percebeu isso que nós descobrimos aqui, que a energia mecânica pode ser transformada em calor, mas ele precisava formalizar isso. Como que ele fez? Ele pegou um recipiente dotado de umas hélices assim, ó, dotado de umas pás, e colocou ali dentro 500 gramas de água, tá? E o que que ele fez? Acoplado a isso aqui, ele colocou um sisteminha de polias. Nesse sisteminha de polias, ele acoplou um bloco. Então, o que que ele fazia? Ele levantava esse bloco de certa altura, tá? Soltava. Quando esse bloco soltava, ele movimentava esse eixo, que movimentava essas pás, que movimentava a água. Ao final do experimento, depois de deixar esse objeto cair várias vezes, o que que ele percebeu? Que a água esquentou muito. Então, que conclusão que ele chegou? A energia mecânica da queda desse objeto aqui foi transformada em energia térmica da água. E aí foi feito um cálculo e tal, e descobriu-se que o equivalente mecânico do calor é 1 caloria de calor equivale a 4,2 joules de energia mecânica. Então,
Quando o nosso amigo James Prescott Joule fez esse experimento, ele descobriu o que a gente chama de equivalente mecânico do calor. Ou seja, cada uma caloria de calor equivale a 4,2 joules de energia mecânica, tá? Então, por que ele teve que fazer esse experimento? Para provar que a queda desse objeto aqui tinha energia mecânica e movimentava essas pás aqui, tá? Fazendo com que essa energia mecânica da queda desse objeto fosse transformada em energia térmica, tá? Em calor, né? Agora vamos lá, explique a transformação de energia que ocorre no experimento. Essa é fácil, né? Mecânica em térmica, tá? Mecânica da queda do objeto em térmica do movimento, em térmica do aumento de temperatura, do calor. Considere um objeto de massa 8 kg que cai de uma altura de 4 metros por 16 vezes. Calcule a quantidade de energia transmitida para a água. Aqui, pessoal, você vai usar uma formulinha que nós conhecemos no ano passado, ó, a da energia potencial gravitacional, que é massa, gravidade, vezes altura. A massa do objeto, agora em quilos, 8. A gravidade, 9,8. Tá? E a altura da queda, 4 metros. Só que ele caiu 16 vezes, então você vai fazer vezes 16. Multiplicando isso aqui, pessoal, eu tenho minha colinha aqui, ó, que eu já fiz antecipadamente, vai dar 5.017,6 joules. Tá? Então, essa é a quantidade de energia na queda de um objeto de 8 metros, de 8 quilos, de uma altura de 4 metros, 16 vezes. Exercício 3, pessoal. Utilizando a mesma massa da questão anterior, alterando apenas a altura para 6 metros, determine a quantidade de energia transferida para a água. Vamos lá, ó. Então, mantemos a massa 8, mantemos a gravidade 9,8, só que a altura aumentou para 6, tá? E continua sendo multiplicado por 16. Fazendo o cálculo aqui, que eu já fiz previamente, vai dar 7.526,4 joules. Tá? Número 4. O que você observa nos resultados da questão 2 e 3 quando alteramos os dados da altura? Por que isso acontece? Pessoal, se a gente aumenta a altura, aumenta a energia potencial. Porque a energia potencial depende da altura, né? Tá? Então, analisando os dados, a gente pode dizer que quanto maior a altura, vírgula, maior a energia transferida para a água. Tá? Então eu quero que vocês pensem assim, ó. Quanto maior for a altura da queda do objeto, mais energia potencial ele tem, mais energia ele transfere para a água e, consequentemente, mais a água se aquece, mais a temperatura da água aumenta. Se a alteração ocorrer na massa do objeto, por exemplo, para 12 quilos, consequentemente, o que vai acontecer com a temperatura da água? Bom, ela vai aumentar. Vamos entender por que ela vai aumentar? Ó, a energia potencial depende da massa. Se você substituir a massa de 8 por uma massa de 12, você vai ter mais energia potencial gravitacional. Se você tem dúvidas em relação a isso, imagine esse objeto caindo de uma altura de 2 metros. Tá? De 1,5 metro, vai, aqui. Tá? Ó, ele faz um certo barulho. Se eu deixar ele cair de uma altura de 2,20 metros, aqui 2,30 metros, ó, o barulho é muito maior. Então quer dizer, quanto maior a altura, mais energia envolvida. Então quanto maior a altura da queda, mais energia... quanto maior a massa do objeto, mais energia envolvida. Quanto maior a altura, mais energia envolvida também. Tá? Vamos fazer um teste aqui, ó, rápido. Só para vocês verem quem tem mais energia, ó.
Ó, objeto de massa pequena caindo da mesma altura que o objeto de massa grande. Olha o barulho. Agora olha o barulho do objeto de massa maior. Perceberam? É muito maior o barulho, né? Então tem muito mais energia envolvida. Então quanto maior a altura, maior a energia, tá? E consequentemente, no caso da experiência de Joule, mais a água vai se aquecer. Tá bom? Espero que tenha sido válido. Qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, tá bom? Obrigado.